A política externa é um campo minado de decisões difíceis, ainda mais quando o assunto é lidar com regimes autoritários. A recente reaproximação do governo Lula com a Venezuela de Nicolás Maduro joga luz sobre esse dilema. É melhor dialogar ou isolar? Para uma turma, é puro pragmatismo diplomático. Para outros, um aval a uma ditadura. Manter relações não quer dizer que você concorda com o governo, mas, sejamos francos, isolar raramente muda alguma coisa. O diálogo pode ser visto tanto como uma arma para a mudança, quanto como uma forma de legitimação. Receber Maduro com tapete vermelho levanta uma penca de críticas sobre a mensagem que o Brasil manda para o mundo. Democracias pelo mundo afora enfrentam dilemas parecidos com países como a China e a Rússia. No nosso caso, a proximidade geográfica e a história que nos liga à Venezuela tornam a questão ainda mais urgente, um verdadeiro pepino. O jeito que o Brasil vai tocar essa relação vai definir nosso papel na vizinhança e nossa imagem lá fora. Brasil e Venezuela viveram numa montanha-russa de cooperação e tensão, sempre no ritmo das mudanças políticas internas. Nos tempos de Lula e Chávez, rolou uma baita sintonia e projetos em conjunto, tipo a entrada da Venezuela no Mercosul. Com a Dilma, a coisa azedou um pouco, com a crise venezuelana batendo a porta. O Temer, então, deu um empurrãozinho na suspensão da Venezuela do Mercosul, e o Bolsonaro, sem papas na língua, rompeu de vez as relações, reconhecendo o Juan Guaidó. Esse isolamento só piorou a gestão da crise migratória e os perrengues na fronteira. Milhares de venezuelanos cruzaram a divisa para o Brasil, jogando gasolina em desafios sociais e de segurança que já eram gigantes. Com o Lula de volta em 2023, a promessa foi clara: retomar o papo diplomático com todos os vizinhos. E a Venezuela estava no pacote. A reabertura das embaixadas marcou o pontapé inicial dessa nova fase. O objetivo? Reconstruir as pontes e achar soluções em conjunto para os desafios da nossa região, sem firulas. Em maio de 2023, Lula recebeu Maduro em Brasília com honras de chefe de Estado, depois de anos sem contato. Lula defendeu a retomada das relações e criticou o que chamou de narrativa contra a Venezuela. Isso gerou polêmica, com muitos acusando Lula de minimizar denúncias de violações de direitos humanos. Até presidentes do Chile e do Uruguai discordaram publicamente do Lula. O episódio escancarou divisões profundas e mostrou que a estratégia de Lula para a Venezuela é cheia de controvérsias. O governo brasileiro bate na tecla de que a imagem da Venezuela foi demonizada demais e que isso é coisa de interesseiro de fora. Para o Itamaraty, diplomacia de verdade exige sentar e conversar com todo mundo, por mais que o regime seja controverso. O isolamento, na visão do governo, só piorou a crise e botou mais areia nas engrenagens das soluções. O diálogo, segundo eles, daria ao Brasil uma chance de influenciar eleições mais justas e de mediar acordos. Especialistas da área ressaltam o pragmatismo e a velha tradição de não intervenção da diplomacia brasileira, que a gente conhece bem. Problemas como a migração, o crime que rola solto na fronteira e a energia elétrica só se resolvem batendo um papo com quem está no poder. A volta da Venezuela para os mecanismos regionais é vista como fundamental para a estabilidade do continente. Não tem jeito. O Brasil aposta que incluir é muito mais eficaz do que excluir para fazer as coisas mudarem. A oposição brasileira, claro, não perdoou e reagiu com unhas e dentes à reaproximação com o Maduro. Para os críticos, dar as boas-vindas a Maduro é legitimar um regime que consideram ditatorial e fazer vista grossa para as violações de direitos humanos. A fala de Lula sobre narrativa foi vista como uma negação dos fatos, aqueles que a ONU e a Anistia Internacional documentaram direitinho. Acusam o Lula de ter uma queda por regimes autoritários de esquerda, manchando a reputação do Brasil lá fora. O Congresso, inclusive, aprovou uma moção de repúdio e exigiu que a Venezuela mostre avanços de verdade na democratização. A oposição questiona a coerência do governo, que condena violações em alguns países.
mas faz de conta que não vê em outros. Parte da nossa imprensa alertou para o perigo de o Brasil perder a moral como defensor da democracia, e com razão. O debate central é um nó. Até onde vai o pragmatismo diplomático quando o assunto é violações sistemáticas de direitos? É de deixar a pulga atrás da orelha. As críticas à aproximação com a Venezuela se apoiam em relatórios da ONU, da Human Rights Watch e da Anistia Internacional, que não são brincadeira. Esses documentos apontam uma série de atrocidades, execuções, gente que some do mapa, prisões sem motivo e tortura. Tudo pelas mãos das forças do Estado venezuelano. O Tribunal Penal Internacional, não é pouca coisa, investiga possíveis crimes contra a humanidade desde 2017. Organizações de peso denunciam censura, repressão pesada contra os opositores e a bagunça geral no Estado de Direito. A crise humanitária de lá já causou o maior êxodo da história recente da América Latina, um verdadeiro drama. Ignorar essas denúncias é como fechar os olhos para o sofrimento do povo venezuelano, que não é pouca coisa. Para os críticos, o Brasil deveria estar botando pressão no Maduro por mudanças de verdade, e não só batendo papo. O desafio é achar um meio termo entre o diálogo e a pressão, para não enfraquecer os mecanismos internacionais que protegem os direitos humanos. É um nó, mas precisa ser desatado. A reaproximação com a Venezuela também tem um lado de olho gordo em interesses econômicos e estratégicos, né? Antes da crise, a Venezuela era um baita mercado para os produtos brasileiros, o que era ótimo para a gente. Retomar as relações pode dar um gás no comércio e botar dinheiro no bolso das nossas empresas. O Brasil tem um interesse danado no petróleo venezuelano e quer ver a cor do dinheiro das dívidas antigas. A energia elétrica de Roraima, pasmem, depende da Venezuela. Então conversar é mais que essencial. É questão de sobrevivência. A fronteira, que é gigante, exige uma cooperação de peso para combater crimes como o garimpo ilegal e o tráfico de drogas, que rolam soltos. A crise migratória é um desafio e tanto para o Brasil, que já abrigou centenas de milhares de venezuelanos, uma verdadeira diáspora. O diálogo é visto como fundamental para gerenciar essa migração e achar soluções que durem de verdade. O governo acredita que a parceria pode ajudar a botar ordem na Venezuela e na nossa região. A reaproximação com a Venezuela faz o Brasil repensar seu papel na vizinhança. O governo aposta no diálogo para resolver conflitos e influenciar a região, mas críticos alertam para o risco de dar carta branca a uma ditadura e perder a moral democrática. O dilema é: dá para conversar com regimes autoritários sem virar cúmplice? O futuro da diplomacia brasileira depende de equilibrar pragmatismo e direitos humanos. O jeito que o Brasil lida com a Venezuela vai ser um teste para nossa imagem e influência.